Fala aí, meu povo, boa noite a todos. Muito bem, sexta-feira não é o dia mais apropriado para isso. Entretanto, por mais que eu não queira ficar falando a respeito desses acontecimentos, por mais que isso me tome energia e eu entenda que agora cabe a cada um de vocês fazer uma leitura do todo e cada um tirar suas próprias conclusões. Eu sou parte disso, isso tudo aconteceu por força de uma atitude que tive há 3 anos atrás e entendo que, por outro lado, é minha obrigação dar atenção àqueles que me procuram me perguntando a respeito desse determinado tema, qual seja essa publicação aí de mais uma decisão do desembargador determinando a 3ª prisão preventiva acerca do prefeito preso e de mais 2 acusados e algumas sanções acerca de uma pessoa que supostamente integrou e participou aí dos atos ilícitos cometidos por essa suposta quadrilha. Então, se eu me dedicasse a responder todas as mensagens que já chegou aqui no meu WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube não, mentira, nessas redes sociais, eu possivelmente levaria todo o final de semana respondendo cada um de vocês. Portanto, gravo o vídeo, jogo no YouTube, compartilho, que assim, dessa maneira, eu levo a minha mensagem a vocês e tento, dentro das minhas limitações, tendo em vista que não sou advogado, trazer em uma linguagem mais acessível à compreensão dos senhores o que ocorre. Eu, antes de tentar esmiuçar essa decisão proferida que chegou ao meu conhecimento nesse momento, tal qual eu imagino que tenha chegado para os senhores também, tendo em vista que eu não tenho nenhuma informação privilegiada, aquilo que eu trago como percepção minha é dadas as circunstâncias e dado ao conhecimento dos fatos que eu levei ao conhecimento das autoridades que são responsáveis por essa investigação, que obviamente não teve o seu fim. Traduzindo em miúdos, essas pessoas foram presas no dia 7 de fevereiro do corrente ano. Além das prisões, ocorreram 38 mandados de busca e apreensão em diversas casas de diversos personagens. Alguns sob a suspeita de práticas de ilícitos. Aliás, acredito que todos, que sofreram essas buscas e apreensões, alguma coisa deveria a explicar. Então, o processo como um todo exige um pouco mais de calma para um compreendimento adequado da situação. Quando trata-se de prisão, esse tipo de prisão que ocorreu é uma exceção, porque no nosso regramento jurídico, na nossa Constituição, prevê que todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, geralmente, a prisão se dá depois de um processo transitado e julgado em 1ª, 2ª e 3ª instância. No caso em tela, já iniciou-se na 2ª instância por se tratar de um prefeito municipal. E tendo as pessoas presas junto com ele participado possivelmente desse esquema todos juntos, eles subiram junto com o prefeito. Então, eles não tiveram o seu indiciamento na justiça em 1ª instância, já começou na 2ª instância. Então, ocorreu as prisões, e depois dessas prisões e buscas e apreensões, houve um trabalho mais minucioso por parte da equipe que investiga o caso. Qual seja a análise de depoimentos, a análise de documentos, a análise de inúmeras outras questões que foram obtidas através dessa ação que foi deflagrada no dia 7 de fevereiro de 2024. Então,
Com a leitura que fiz dos autos que acabei de receber, eu já vi que pessoas que prestaram os seus depoimentos anteriormente já se comportaram de maneira diferente. Agora, a famosa delação premiada, ou seja, as autoridades oferecem alguns privilégios, quais sejam, ora, você vai responder em liberdade. O que nós podemos te oferecer é isso. Se você nos contar a verdade, nós podemos te oferecer uma redução de pena, uma denúncia um pouco mais branda. Não existe, pelo que eu tenho no meu pouco conhecimento, a determinação de inocência de alguém que tenha praticado atos ilícitos. Mas existe sim algumas questões a fim de punir as mãos mais pesadas, as mentes que mais trabalharam o meio corruptivo. Então, nessa ação mostra que, pela terceira vez, houve a terceira determinação de prisão preventiva acerca do prefeito e de um dos outros acusados, um dos que estão presos. Outro teve a sua segunda prisão preventiva determinada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nos despachos dados pelo desembargador relator responsável pelo caso, ele não negou nenhum dos pedidos feitos pelo Ministério Público, ou seja, todas as denúncias colocadas pelo Ministério Público foram aceitas em sua integralidade. E ao ater-me à leitura dos autos, eu divido com os senhores agora 2 simples parágrafos, que diz a seguinte coisa: por sua vez, a ação penal de número X imputa ao denunciado Nelson Alves Lara a prática dos crimes tipificados no artigo tal, parágrafo único, da forma do artigo tal, por 7 vezes, todos do Código Penal do artigo tal, inciso tal, decreto-lei tal, por 2 vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal. Portanto, não há dúvidas de que o comportamento assumido por ele, sobretudo sua recalcitrância, ou seja, a sua reiteração, em supostamente incorrer em condutas delituosas, viola a ordem pública, o que, no caso em apreço, faz subsumir os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O reiterado contato com a justiça criminal evidencia a plausibilidade acerca da concreta possibilidade de reiteração delitiva. Trata-se de circunstâncias extraídas de fatos concretos, visto que há, em tese, uma perpetuação de atividades criminosas com vários fatos sendo apurados ainda, não se tratando de mera presunção, ou seja, existem inúmeros outros fatos extraídos de fatos concretos que ainda estão sendo apurados. Então, traduzindo em miúdos, foi a terceira determinação de prisão acerca do prefeito afastado. E qual a relevância disso tudo, Tiago? Ele continua preso, outras 5 pessoas continuam presas junto com eles, outras inúmeras pessoas, possivelmente depois do processo transitado em julgado, irão seguir o mesmo destino, tendo em vista que a prisão preventiva é uma exceção, e esta, pela leitura dos atos, se deu pela periculosidade que os que estão presos demonstram ao processo criminal e às testemunhas, no caso, este que vos fala, além de outras que colaboram com a justiça, entre outras que hão de colaborar pelo amor ou pela dor.
de uma maneira ou de outra, tal qual mostra-se claro nesses autos que estão públicos aí em todos os grupos de WhatsApp. São, acho que mais de 50 páginas, mas vale a atenção e a leitura, principalmente em estando nesse período tão delicado, o período que os senhores terão a possibilidade de entender e fazer a leitura de maneira fria, de maneira racional, para não cair nessas conversinhas. Fazendo um paralelo, e eu não estou querendo politizar essa circunstância tão trágica, mas se não tivéssemos internet, estaríamos todos acreditando nas notícias dadas pela Rede Globo Lixo de televisão. Todos cairíamos nas falácias e nesse termo tão usado por essa gente que eu simplesmente tenho aversão, a tal da fake news. Rede Globo sempre jorrou, vomitou fake news, mentira, dissimulação em nossos lares. Agora que temos o poder de avaliar as informações que chegam ao nosso conhecimento através da bendita internet, a alta cúpula tenta de todas as formas tomar essa liberdade constitucional. E aqui em Guapé não é diferente. Eu não estou vindo aqui me vitimizar, mas aqui, ó, 1, 2, 3. Esse aqui, entre outros mais de 26 até o momento. Processos impetrados por essa gente contra este que vos fala, na intenção de me tomar tempo, de me tomar dinheiro, de me colocar medo, para que eu pare de levar as informações aos senhores. Porque aí, gente que fala manso, como a vereadora que ocupou a minha cadeira e que não teve a hombridade de fiscalizar absolutamente nada, que se vitimiza junto com esse grupo que ela apoia, tentando me rotular como uma pessoa louca, e o grupo que enxergou tudo, que viu tudo e permaneceram aí cuidando cada um dos próprios interesses, é que são sadios, é que são lúcidos. Gente que esteve na Santa Casa vendo verdadeiras fortunas despejadas naquela instituição, seja através de subvenções orçamentárias, seja através de emendas parlamentares, seja através de doações da nossa gente que tem um coração gigante. E infelizmente nada, absolutamente nada de efetivo sendo feito para que você tenha a possibilidade, quando enfermo, de ter acesso a uma estrutura adequada, moderna, confortável, no momento que mais precisamos. Um simples ar-condicionado nos quartos, um simples aparelho de ultrassom funcionando, um simples reconhecimento daqueles brilhantes servidores, sejam eles da faxineira, à cozinheira, ao recepcionista, aos enfermeiros, aos médicos, para que eles trabalhem cada dia mais motivados, de forma que nós nos beneficiemos disso. Não, continuaram cada um seguindo as suas vidas, entendendo que este fala demais, briga demais, grita demais e não entrega nada de efetivo para a população. Ora bolas, 16 milhões de reais por volta de 16 ou mais, porque eu não consigo acompanhar tudo, eu não tenho toque, eu não consigo estar buscando os processos e fazer a leitura das mais de 5 mil páginas que já integram esse processo, apontando o enriquecimento ilícito de inúmeros personagens nessa própria denúncia, nesse próprio despacho, me perdoe, apontando o beneficiamento de figuras que receberam 3, 4, 8 lotes. Será que só eu vi isso? Será que eu fui o único político que prestou atenção para essas questões? Será que o meu desespero em poder usar o meu direito constitucional de fala na Câmara Municipal
Era espetáculo ou eu estava desesperado vendo a nossa cidade ser pilhada, ser subtraída no SAAI, em todos os departamentos aonde os tentáculos dessa gente conseguiu alcançar? Ou será que coerente foi a Flor do Campo, o vereador da salsicha, o vereador do trator, o menino traquino que continua fazendo as suas peripécias lá no CRAS, para uma promoção baixa, vil, maldosa, leviana, que já estamos tomando providências com relação a isso, porque isso é favorecimento, é utilização da máquina pública? Será? Quando eu digo aos senhores que eu tenho certeza de que a justiça entenderá os nossos esforços, entenderá inclusive os nossos erros, pela pressão sofrida, de atuar a favor da população, em defesa de um povo sofrido, que paga para fazer uma simples travessia em uma balsa, cuja balsa é dada pela estatal, cuja estatal manda ir por volta de 20 milhões de reais, mais exatos, nos últimos 3 anos, 20 milhões de reais, para serem utilizados na travessia nos nossos mananciais, nas nossas águas. E esse dinheiro simplesmente vai para outras pastas, para não dizer, sem provas, que vai para outros lugares, e simplesmente não é usado de forma adequada. Aí pousa um figurão em um determinado aeroporto para negociar a concessão na travessia de uma das nossas balsas, vamos colocar de maneira genérica para evitar, porque essa gente tem dinheiro e tem tempo. E eu digo a vocês, eu já sei o que está acontecendo. Vocês, em especial vocês do Araúna, irão pagar um preço muito caro. Essa dor, ela não é só da comunidade de Santo Antônio, Penas, Pontal, Jacutinga. Ela é nossa também. Isso que ocorre lá na comunidade de Santo Antônio, Penas, Pontal, esse pagamento que não deveria sair dos bolsos, aliás, já sai dos bolsos dos contribuintes, porque o dinheiro para a manutenção de tudo isso vem dos impostos que pagamos. Mas para que vocês não fossem bitributados, não tivessem que pagar 2 vezes para ter o direito de fazer aquela travessia, eu apoiei o primeiro projeto de iniciativa popular que visava trazer a isenção nas travessias das balsas. E essa gente nojenta utilizou de uma manobra através de pessoas em igual condição para caçar o meu mandato. E a Câmara Municipal de Guapé já deixou escritórios renomados de advocacia a postos, para que eles não errassem e conseguissem tirar aquele que causava incômodo para a gente corrupta lá da Câmara. E fizeram com maestria, com requintes de crueldade. E agora, com tudo isso, portanto, não há dúvidas de que o comportamento assumido por ele, sobretudo, sua recalcitrância supostamente em incorrer em condutas delituosas, viola a ordem pública. Para a Câmara Municipal de Guapé, o que acontece? Aquele baile conduzido sob a batuta daquele incompetente, eu tenho o direito de criticar, um servidor público de incompetente, pode mandar outro processo, caso queira, senhor Reinaldo Garcia, que inclusive eu tenho áudios que o comprometem bastante, e eu não hesitarei em mostrá-los no momento oportuno, que você interferiu quando lhe foi conveniente no processo de cassação do prefeito preso. Que vocês fizeram de tudo para contratar e atrasar todo o processo. Agora, continuar pagando um prefeito que já chega ao seu 3º mês recluso, tendo 3 indiciamentos em suas costas e muito mais de 10 crimes apontados. Essa cassação desse prefeito, ela deveria ter ocorrido num prazo máximo de 30 dias.
para que não causasse mais prejuízo aos nossos bolsos já tão atacados. Esse dinheiro que o prefeito está utilizando poderia ser direcionado para as vítimas lá do Rio Grande do Sul. O dinheiro utilizado para contratar esse escritório de advocacia, para demonstrar esse serviço patético, aonde na oitiva desse prefeito eles não conseguiram formular mais do que 5 simples perguntas, só 5, uma mãozinha. E a vereadora Jacenir, a gente agradece muito a participação do prefeito, que foi quem de fato conduziu a oitiva, porque ele atuou como se ele fosse a autoridade ali ainda. E a gente agradece muito. O Tiago é um louco. Não podemos deixar um louco. Louco? Louco é quem consegue ter coração de pedra e ver a nossa gente pagar R$70 para fazer a travessia numa balsa. Louco é quem tem coração de pedra e vê a nossa gente sofrida pagar esse absurdo nessa conta de água. Louco é quem consegue ver as nossas mulheres precisando de um simples aparelho de ultrassom e esse parado lá, porque não temos políticos para pressionar, que tenham coragem de pressionar o poder público e falar: prefeito interino, se vira. Inclusive, eu tenho informações de que a prefeitura continua fazendo repasses para a associação AFAG. E me processem se caso a minha informação estiver errada, e ela se dá pelo fato do site Transparência da Prefeitura Municipal não ter uma informação atualizada desde o dia 1º de janeiro de 2024. Estamos a meados do ano e as informações ainda não foram atualizadas. Detalhe: a página do site Transparência, que dava mais elementos para que nós conseguíssemos as informações, ela simplesmente, misteriosamente, foi tirada do ar um dia depois da prisão do prefeito Nelson Alves Lara. Por que será? Será que o município, ao invés de repassar subvenção para essa associação duvidosa, que ainda emprega os familiares do prefeito, para não ser muito específico, não poderia pegar esse recurso e direcionar para quem precisa? Tem gente morrendo, crianças morrendo lá. E aí, qual o posicionamento do poder público municipal? Será que eles leram, inclusive com jurisprudências, com citações do ilustríssimo jurista, irmão, infelizmente, desse ser abjeto, que tão mal faz a nossa sociedade? E o pré-candidato, aonde ele está? Visitando as suas residências, tomando um cafezinho e falando da minha inelegibilidade, como se eu não fosse conseguir reverter isso? Essa é a única proposta. Me colocar em uma situação que eu sou obrigado a concordar com aquela moça que só faz trazer desinformação e fazer com que as pessoas pensem que o outro lado é que faz. Mas isso é a cartilha que ela segue. Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Me colocar em uma posição onde eu sou obrigado a concordar com ela. Fiz mais de 2.500 cirurgias. Ah, sério? Fez de graça? Não recebeu nada por isso? Como se eu não soubesse qual o real motivo da secretária de saúde ter tirado a chupeta, ter perdido as benesses. Ah, e o coração é muito bondoso, vai deixar de ganhar 40 para ganhar 20, é porque é muito bom. Sério? Pra cima de mim, cara pálida? Eu ainda tendo que ser obrigado a me deparar. Hoje eu ainda tive uma atitude tal qual, depois de todo esse tempo, depois de quase 30 processos e não ter perdido nenhum, eu ter que entrar com uma ação para processar um ser abjeto que defendeu
de maneira fervorosa. Toda essa bandalheira, essa patifaria foi candidata ao lado desse prefeito que hoje está preso, me chamando de ladrão em rede social. Eu ainda tenho que engolir seco porque eu não quero ficar me colocando e me rebaixando ao nível, já vou, desse tipo de gente, fazer algo que eu prometi. Falei, eu sou uma pessoa pública, eu sou um político, eu tenho que ouvir as críticas, eu não processarei ninguém que me criticar. Agora, toda hora, uma hora é um ser que eu sequer proferi o nome, que toma uma conversa que eu tive, uma mensagem que eu dividi, como se tivesse dirigida para ela, e vem me acusar, chamar minha mulher de laranja. E aplaudir quem de fato está lá mamando. Depois é a outra, que a mãe recebeu, e recebeu muito, que ela recebeu por trás também, me chamando de ladrão. Ora, quer fazer isso? Faça como eu fiz. Tivessem me denunciado lá atrás, se realmente eu tivesse roubado, eu estaria lá onde esse que elas defenderam com tamanha fervorosidade está. Então é importante utilizar, já que eu comecei a falar, dessas informações para trazer uma reflexão aos senhores. De que essa gente tem não mais para oferecer aos senhores do que o bom e velho mais do mesmo. Cadê essas pessoas para ao menos se posicionarem? Por que apagaram a nota que escreveu quando eles foram presos? Escreveu uma nota porca, coisa que é inimaginável sair da cabeça de um pai, de um marido. Tamanha insensibilidade, dureza, frieza. E depois da minha crítica foi lá e simplesmente apagou e fingiu que não foi ele que escreveu, ou que mandou outro idiota escrever. E tudo isso acontecendo, eles não se posicionam. Ah, tá preso, acabou, acabou. Não, não é assim. Quem não conhece seu passado está fadado a repeti-lo. Quanto você trabalha para ter condições de comprar um lote para construir a sua casa? Essas pessoas subtraindo, negociando, barganhando. Olha, eu só vou aprovar se você me der 3 lotes no Belvedere. Como assim, cara pálida? Eu só vou aprovar se você me der 3 lotes no tal loteamento. Peraí. É lote em loteamento tal, em loteamento. E quando eu disse aos senhores, teve gente que ainda disse que eu estou falando muito. Vamos trazer de forma hipotética para evitar de problemas futuros, que me ofereceram R$1 milhão, que inúmeras vezes me ofereceram lotes e mais lotes, cargos. Cala a boca, coloca sua esposa ela ganhando 8 mil, arruma para sua mãe, para o seu papagaio, para o seu cachorro, para o seu sobrinho, vai ganhar seu dinheiro e para de fazer barulho. Teria sido muito simples, conveniente eu me calar. Estava com meu bolso cheio de dinheiro, nome de laranja, cheio de patrimônio. E eu não estou vindo pedir louros, não. Porque isso é obrigação. Eu não aceitaria, sob nenhuma circunstância, esse tipo de proposta indecente. Aí eu tenho que ouvir uma desocupada mal amada falar que a minha esposa é laranja de diária. Por que não vai lá no Ministério Público e me denuncia para ver se eu desviei, se eu utilizei um único centavo de dinheiro público em benefício próprio, para eu ter que assistir um fantoche? Ah, soma 1,5 milhão aqui, cara pálida. Vai conversar fiado lá na casa de um baralho. Vai contar mentira assim, lá na PQP. Tenha santa paciência. E tem gente que ainda publica, aplaude, vai lá e dá coraçãozinho. Tenha dó. Bota aqui o tique e o teco para poder funcionar. Não precisa de muito intelecto para entender que isso daí é conversa eleitoreira. Em momento de campanha eleitoral, a maioria dos políticos, dos deputados, ficam como prostitutas. Toma isso daqui como se estivesse fazendo muita coisa. É óbvio que eu sempre dei ênfase àquilo que eu trouxe e que eu tentei trazer à nossa cidade. Mas tudo que eu fiz foi devidamente documentado, mostrando qual a fonte, qual a origem, quanto veio, para onde
deveria ter sido utilizado, tal qual o recurso que eu passei lá na comunidade de Monteiros, lá na Volta Grande, anteontem. Os 100 mil reais que eu consegui para a escolinha lá, aonde foi, ninguém sabe, ninguém viu. Os recursos que eu consegui para ajudar aquela gente sofrida que eles não deixaram chegar lá do São José. E ver ainda uma imbecil que até esses dias estava aí, me bajulando, falando mal de mim, como se não fosse chegar no ouvido da minha tia, me atacando de maneira gratuita. Para quê? Para manter esse sistema, para pegar uma tetinha com o outro que vai fazer a mesma coisa. Olha, o Tiago é o que vai derrubar todo mundo. Não, obviamente não. Mas tenham certeza que parasita não vai permanecer. Caso um dia nós tenhamos a honra, isso não é ameaça não, isso é um compromisso. A prefeitura não é obrigada a manter parasita, a fechar contrato com gente que não trabalha e não faz jus a receber o dinheiro suado de cada um de vocês. Você não é obrigado a pagar esse absurdo nessas balsas. Você não é obrigado a pagar esse valor absurdo na sua conta de água. Isso é o que te fazem acreditar através desse juridiquês nojento e barato. Isso é mentira. Eu estou provando para vocês que é mentira. Você não é obrigado a ter essa estrutura pífia dessa Santa Casa. Você pode ter muito mais. Basta essa corrupção maldita acabar. Antes que essa limpeza estrutural ocorra, o resto que é entregue a vocês é mentira. É conversa de político medíocre que não tem nada a oferecer. Converse com esse político que está indo tomar cafezinho na sua casa. Pergunte para ele se ele já se deu ao trabalho de pegar o orçamento público municipal e dar uma lida, a entender as leis de diretrizes orçamentárias, o plano anual orçamentário. Se ele sabe o que é isso, se ele sabe que se porventura ele for eleito, ele vai ter que trabalhar com o orçamento do prefeito anterior. Pergunte a ele se ele sabe de onde vêm os recursos, qual pasta está recebendo a maior cifra, se é necessário, a Secretaria de Assistência Social está recebendo essa bagatela que eles recebem para deixar na mão desse vereador patife, para fazer campanha política para esse grupo nojento, ajudando quem não precisa e deixando quem precisa sem ajuda. Porque nós sabemos exatamente aonde dá para fechar as torneiras. Nós sabemos, tanto que levamos essas informações e está aí o resultado. Vocês acham que é algo simples? Um desembargador, um juiz determinar a prisão de um prefeito? Vocês acham que realmente ele faria isso a primeira vez? Se não tivesse elementos realmente fortes, faria a segunda e faria a terceira, e eu garanto aos senhores, vai fazer a quarta e a quinta ainda. Quem sabe a sexta. E essa gente fingindo que nada viu, vindo com essa soberba. É porque o deputado do seu que ela Belchor vai te catar, vai contar historinha pra boi dormir. Tava lá o deputado Emidim Madeira lá na porta da Santa Casa, com boa parte desses que estão indiciados. Agora tá apoiando o outro e o outro não pode perguntar: ô deputado, você falou que mandou tanto? Uai, mas será que esse dinheiro tudo veio e eu não vi nem um tijolinho? Nem eu sou médico, eu não sou... Ah, não é? Não é? Será que autorizar internações hospitalares, cirurgias, procedimentos para a turminha lá de Jacuí é moral? Convenhamos. Reflitam sobre isso. Podem continuar me rotulando como louco. Eu vou morrer louco, louco de amor por essa cidade, louco de desespero, para ver um dia os meus filhos irem à aula e voltar sorridente. Me cortou o coração essa semana de ter que proibir o Francisco, que pegou esse pacote de folhas aqui. Papai, eu vou levar para minha escola porque me falaram que a escola tá falida. E eu falei, não vai.
Senta aqui, nessa cadeira que está na minha frente. E fui conversar e explicar para ele o porquê que eu não deixei ele levar esse pacote de folhas. Isso não ia me deixar mais rico nem mais pobre. Mas eu lutei, eu fui um dos únicos que votou contra essa municipalização, porque eu sabia que municipalização, tendo uma administração irresponsável, a consequência seria essa. E tá aí o reflexo até hoje. Se tivéssemos uma administração decente, eu teria sido o primeiro a defender a municipalização. Mas não tínhamos, não temos. E antes de fazer essa defesa, eu tinha que ouvir aquele que está lá todo dia, zelando pela educação dos nossos filhos, os nossos professores, e eles foram em peso lá na Câmara Municipal, pedindo para que os vereadores não aprovassem isso. E foram ignorados, foram desprezados, foram debochados. Aprovaram contra a vontade de 100% do corpo docente da nossa cidade. Aí o seu filho chega reclamando que tinha arroz e farinha no prato para ele poder se alimentar, ou então salsicha vencida. Aí chega seu filho: papai, eu tenho que comprar folha, eu tenho que comprar cartolina, eu tenho que comprar durex, porque o poder público teve que pagar a propina nossa de cada dia para os corruptos de plantão. Aí não sobra dinheiro para mandar para a escola. Aí não sobra dinheiro para poder fazer as manutenções tão necessárias nas nossas estradas. Aí fica lá vereador batendo palminha, vendo eles possivelmente quase subtraindo aí 10 milhões de reais de um endividamento que já foi feito por uma simples licitação aberta, porque agora eles temem. Eles sabem que não é só o louco que está de olho, porque o gaeco também está. Aí eles abriram, tiveram mais de 10 concorrentes, 12 para ser mais específico, e a obra que já tinha endereço para levar 19 milhões 900 e tarará, veio para 14 milhões e 100. Iam jogar uma tinta preta sobre um cascalho vagabundo para com menos de 6 meses estar lá deteriorado. Mas aí o grupinho estava com o bolso cheio, pagava aí alguém que fizesse uma boa comunicação, faziam aí aqueles vídeos institucionais, tomando cafezinho em copo de massa de tomate, se mostrando pessoas simples do povão, na sua frente e por trás comendo caviar e tomando uísque. É o que estava acontecendo. E o louco aqui foi atrás, como um cão perdigueiro, farejando cada vestígio, fazendo barulho para distraí-los, levantando questões que nunca existiram para deixá-los perdidos, usando de estratégia, de empenho, de força de vontade, de recurso próprio para abastecer o meu carro e levar testemunhas para poder depor. Inúmeras vezes, perdendo noites de sono, buscando documentos, conversando com pessoas, tentando convencê-los de fazer a coisa certa. E agora, nesse momento, chega um grupinho que abraçou o prefeito, as mãos ocultas que os senhores não veem, só caso não queiram de verdade, a turma do café, da Cocafeg, trabalhando aí a estrutura e fazendo todo o possível para convencê-los de que está tudo legal, de que basta um rostinho bonito, uma profissão respeitada, para falar que vai fazer tudo diferente. É simplesmente patético. É simplesmente patético. Sexta-feira deu. Eu começo a falar, por mais que eu diga que eu manterei a minha serenidade. Se os senhores fizerem a leitura e conseguirem manter a sua calma perante ao que está escrito, aos diálogos que foram captados pelo gaeco ali, aí se os senhores conseguirem ler tudo isso com naturalidade, eu aceito a crítica. Caso contrário, eu mantenho o meu sangue circulando pelas veias, eu mantenho a minha língua afiada e eu continuo dizendo aos senhores, a culpa principal disso tudo é de cada um de nós
que colocamos esses canalhas lá e que continuamos a acreditar em gente omissa, em abutre, em hiena, que nunca fez absolutamente nada a favor da sociedade e que agora destila mentira e torce pela desgraça para poder aproveitar de um trabalho que nunca foi feito por eles. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, um excelente final de semana. A turma já pode pedir música no Fantástico, se bem que eu não aconselho não. O que eu aconselho é que vocês mudem o canal e não permitam que essa emissora nojenta do capiroto entrem em suas residências para poder persuadi-los e estragar as suas famílias, em especial o entendimento das nossas crianças. Aqui, Rede Globo, Rede Merda, eu coloquei de maneira autoritária, é veementemente proibida. Aqui na minha residência, no meu lar, eu e minha esposa não aceitamos essa emissora do capiroto, de maneira nenhuma. Sugiro que os senhores também não aceitem e filtrem as mensagens, porque quem distribui desinformação é essa gentinha mal amada que nunca fez absolutamente nada pela cidade, mas só sabe criticar pelas características físicas ou de fala daqueles que tiveram hombridade para poder buscar e trazer elementos que realmente trouxessem a verdade a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, muito obrigado pela atenção. Estou vendo aí meu grande amigo entrar aqui, o anjo, um dos anjos que Deus me colocou no meu caminho, porque não fosse por eles, se eu tivesse que pagar cada ação que esses canalhas entraram contra mim, se eu vendesse a minha casa, possivelmente eu não conseguiria pagar. Então, estou vendo você aí, Niltinho, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela seriedade do seu trabalho. Você é um exemplo que eu tento seguir. Por mais que eu não consiga ter uma conduta tão pacífica e tão serena quanto a sua, mas você terá sempre a minha eterna gratidão e a minha admiração. Muito obrigado a você e eu estendo esse meu agradecimento na sua figura de advogado aos demais advogados que me ajudam e que tanto me ajudaram. Tenho certeza que através da ajuda do Dr. Newton, em breve nós teremos de volta aquilo que nos roubaram. Fiquem todos com Deus, bom final de semana, grande abraço e vamos retomar o controle.